Então, praticamente todo o modelo do fluxo do sistema foi baseado no modelo de fluxo, né, os processos e tudo que o Cesar-Bach adota, né? Aqui eu creio que seja também quase que 100% aí é utilizado por todos os CISAR, né? Então esse sistema que a gente desenvolveu, ele tem a vantagem de ser um sistema hospedado na nuvem, né? Ou seja, de qualquer lugar e de qualquer dispositivo que tenha internet, você consegue acessar o sistema, certo? E, por exemplo, você pode fazer abertura e finalização de ordem de serviço em campo mesmo, né? Sem precisar contactar a sua central para poder fazer isso, né? Você pode solicitar material também de forma online, sem precisar estar na central para poder fazer isso, né? Dentre outras vantagens aí que a gente vai ver ao longo desses 2 treinamentos aí que a gente vai fazer com vocês, né? Uns 2 ou 3 treinamentos, creio que seja 2, né? Bom, então, assim, para a gente acessar esse sistema, muita gente já acessa, mas eu vou falar aqui para quem ainda não conhece, né? A gente acessa aqui nesse endereço aqui, ó, cesarmaxonline.de, certo? Então, através desse endereço aqui, você pode acessar o sistema de onde você estiver, de qualquer equipamento, telefone celular, tablet, notebook, desktop comum, certo? Então, é uma facilidade que você tem. E você acessando aqui esse endereço, vai aparecer a tela de login, tá? Então, nessa tela de login, você vai informar aqui usuário e senha, né? O usuário, ele tem que estar pré-cadastrado, tá? Ou pelo seu gestor do CISAR, ou pela Karine, tá? Da Max. Ela tem que cadastrar pelo menos um usuário para que seja concedido os acessos, tá? A senha, na primeira vez que qualquer pessoa for acessar o sistema, a senha padrão é 123456, tá? E nessa primeira utilização, quando você informar essa senha 123456, o próprio sistema vai solicitar que você informe uma nova senha, né? Uma senha pessoal, para que ninguém consiga entrar no sistema com as suas credenciais e realizar os procedimentos que você tem permissão, tá? Então, como eu já sou cadastrado aqui, já tenho aqui meu usuário e senha, vou clicar aqui no botão entrar. Então, aqui, nessa primeira tela, né, na tela inicial, nós teremos a listagem de módulos, tá? A Karine já falou aí um pouco sobre esses módulos, e, basicamente, esses módulos eles servem para dividir as funções do sistema, né, por agrupamento de funções do CISAR, né, de funções de pessoas dentro do CISAR. Como, por exemplo, aqui nós temos esse módulo recepção, que a gente se baseou aqui no modelo onde na recepção do CISAR exista uma pessoa que receba ligações, que seja responsável pela criação das ordens de serviço, né, pelo cadastro de requisição de material, dentre outras coisas, né? Tem aqui o social, né, que é um módulo feito exclusivamente para o pessoal que faz essa parte social dentro do CISAR. Tem um módulo técnico, né, que é do pessoal de campo mesmo, né, o pessoal do campo, né, o pessoal que vai fazer a parte técnica. Aí nós temos aqui essa parte operacional, né, o módulo operacional. Isso aqui a gente não vai adentrar hoje, tá, nessa parte operacional, porque ele diz respeito ao que nós chamamos de segunda fase, tá? Então, hoje a gente não vai adentrar esse menu aqui, esse módulo, porque isso rende aí algumas horas de conversa, né? Então, tem muita função, muita coisa bastante técnica para ser falado, né, para ser exibida para vocês, e não cabe agora. E temos aqui o módulo gestor, né? Basicamente, o módulo gestor ele tem acesso a todas as funções dentro do sistema. Temos o módulo financeiro, com algumas funções relativas a solicitação de diárias, dentre outras funções que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Aqui o módulo estoque,
né, que é o módulo aqui do almoxarifado, né? Quem mexe com o almoxarifado vai ter todas as funções aqui dentro desse módulo estoque. Esses dois módulos aqui de cima, que vocês estão vendo, a maioria não vai ter acesso, né? O desenvolvedor foi um módulo que a gente criou basicamente para mim, né? Para mim ter uma visão geral do sistema e ter algumas funções que inerentes à parte de programação, de software. E a administração de serviço, né? Administrador de serviço, quem tem acesso vai ser o pessoal da Max, né? Que é a Karine e o Cássio, né? Dentro da administração de serviços, é onde eles vão cadastrar os novos clientes, né, os novos CISAs, dar ali as permissões iniciais para alguns usuários, né, fazer a recuperação de senhas. Então, esse módulo administrador de serviço e o desenvolvedor são módulos mais reservados. Pronto. Então, aqui eu vou começar entrando no módulo gestor, que é um módulo que abrange mais coisas, né? Então, eu vou entrar aqui no módulo gestor. Lembrando que essas funções aqui a gente dividiu por módulos, né? Então, basicamente, alguns de vocês, caso não tenham acesso ao módulo gestor, provavelmente não vão ter essa mesma visão que eu estou tendo aqui com vocês, tá? Que eu estou exibindo aqui na tela. Então, aqui nessa página inicial, nós temos aqui algumas informações, né, que a gente julgou serem importantes, como aqui o total de ordem de serviço, né, por status, né, onde aqui ela vai mostrar aqui para vocês a quantidade de ordens de serviço, né, finalizadas, canceladas, pendentes, executadas, acionadas e abertas. Quando a gente for falar sobre ordem de serviço, eu vou especificar mais o que é isso aqui, explicar direitinho o que significa cada um desse aqui. Então, aqui abaixo nós temos o totalizador de ordens de serviço por tipo, né? Automação de SAA, cadastro de cliente, corretivo, esgoto. Lembrando que também esses tipos aqui de ordem de serviço, eles são personalizáveis, tá? Eles são personalizáveis. Então, dá para você personalizar todos esses tipos aqui. Depois eu mostro também como fazer isso. E aqui do lado direito nós temos a localização das equipes, né? Todas as equipes que estão acionadas, claro que nesse acesso aqui que eu estou fazendo, do CISA-BAC, aqui são dados bem antigos, né? Por enquanto, o CISA-BAC é o único CISA que acessa dados de um servidor local, certo? Por conta da facilidade de manutenção e dos testes que a gente vem fazendo constantemente, né? Então, somente quando a gente testa bastante uma nova função, uma nova tela no servidor local do CISA-BAC, é que a gente disponibiliza para todos vocês no servidor da Max, lá na Alemanha, tá? Então, aqui eu peguei um punhado de registros aqui, né? Uma seleção de registros já um pouco antiga, mas é válida, certo? Então, na localização de equipes, eu tenho aqui toda o posicionamento, né, de todo mundo que está acionado em campo, tá? Como a data do acionamento, aonde essa equipe está, quem é a equipe, né? As pessoas aqui que compõem a equipe, qual o veículo que está acionado para essa rota aqui, para esse município. Então, nessa tela aqui, a gente pode fazer algumas informações ficarem mais à vista, né? Assim que entrar. E temos aqui também pedido de material. Tá? No caso aqui nós não temos nenhum, não vai aparecer nenhum aqui. É uma visão geral, né, da parte mesmo técnica. Tá? Então aqui em cima nós temos os menus, certo? Temos aqui o menu início, para onde qualquer tela que eu esteja aqui, ser mais fácil eu voltar para a página inicial, então eu clico aqui nesse menu início. Tá? Temos aqui o menu de cadastros, né, que é onde a gente vai passar aqui a maior parte do tempo hoje. Menu de ordens de serviço, para ficar mais fácil aqui, mais prático. Um menu de relatórios. Um menu de configurações e um menu para a gente sair do sistema, né? Clicando nele, a gente volta para essa tela. E para sair completamente, você clica aqui no botão sair completamente. Tá? E já que eu estou falando de menu, né, nós temos aqui também do lado direito uma busca. Tá? Por exemplo, a tendência é que esses relatórios aqui, por exemplo, eles aumentem, né, de quantidade. A gente vai, ao longo da utilização, a gente vai desenvolvendo novos relatórios.
Então, caso eu não encontre aqui um relatório, por exemplo, de inventário de produtos, né? Caso eu não encontre aqui, aí eu posso vir aqui nessa busca, tá? E digitar aqui produtos. Aí ele já vai me exibir aqui, né, os menus que contém esse trecho aqui de palavra, né? Produto. Então eu tenho aqui vários menus. E fica mais fácil a localização dos menus, né? Para mim não ter que ir de um por um aqui, procurando, né? Então esse menuzinho aqui facilita isso, essa busca no menu, tá? E bem no cantinho aqui nós temos só uma facilidade, uma comodidade, né? Não é nem facilidade não, uma comodidade no quesito visual do sistema, né? Para mim, por exemplo, que tenho problemas de visão, então aqui fica, a gente clicando aqui vai para esse tema aqui mais escuro, né? Ele é mais confortável para a utilização ao longo do dia, certo? Muitos sistemas hoje já possuem essa função e a gente colocou aqui mais como um adicionalzinho aí para tornar a utilização do sistema mais agradável, tá? Então vamos lá, aqui no menu cadastros, a maioria desses cadastros aqui são cadastros auxiliares. O que é que eu quero dizer com cadastros auxiliares? São cadastros que podem ser utilizados em vários outros cadastros maiores, né? São pequenos cadastros que podem ser utilizados em cadastros maiores. Como, por exemplo, aqui eu tenho cadastros de localizações, né? Então eu tenho aqui município, localidade e associação. Então eu posso clicar aqui em município, por exemplo, e aqui eu vou ter a lista de municípios, né? Cada um com seu código, certo? Esse padrão aqui que vocês estão vendo segue em todo o sistema, né? Ou seja, 99% aqui dos menus que vocês acessarem serão nesse padrão aqui, né? Você vai clicar no menu e vai exibir uma tela sempre similar a essa aqui, né? Com a lista de municípios, o botão para cadastrar um novo município. Aqui nós temos uma pesquisa, né? Através desse botão pesquisar aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui a tabela, eu vou pesquisar aqui a cidade chamada Cruz, por exemplo. Então eu vou colocar aqui Cruz e clicar em pesquisar. Então aqui na minha listagem, ó, de todos aqueles municípios exibidos, só vão ser exibidos os municípios que têm a palavra Cruz na sua composição, tá? Então, se eu quiser listar todos, aí eu posso vir aqui, apagar e clicar em pesquisar novamente. Aí já vai exibir todos os municípios, ó, tá? É uma particularidade também de todas essas tabelas do sistema, é a questão da paginação, tá? Nós temos aqui, por exemplo, bem no topo da tabela, duas páginas, né? A página 1, que é a que está sendo exibida, e a página 2. Para que isso? Para que quando tiver uma tabela, né, com 1000 registros, por exemplo, né, se eu for exibir os 1000 registros aqui nessa mesma tela, vai ficar uma coisa muito pesada de se pesquisar. Então isso pode afetar também o servidor e você vai perceber de cara a lentidão no sistema, né? Daqui que o sistema carregue na tela 1000 registros, vai ser uma coisa mais demorada. Então por isso que a gente fez essa paginação aqui. Nós temos 42 registros, se não me engano. Deixa eu ver aqui. 42. Aqui no total do rodapé tem dizendo 42. Então, na segunda página aqui, a gente já exibe 2, né? Então, de 40 em 40 registros é formada essa paginação. E caso eu queira cadastrar um novo município, então segue também o mesmo padrão em todas as telas. Vai sempre haver esse botão novo aqui, tá? Aqui no topo da página. Então, eu clico aqui em novo. Aqui no caso do município, eu vou colocar aqui município de teste, só para a gente exemplificar. Aqui eu coloco o código do município, vou colocar 1001, só para exemplificar também. E aqui eu posso colocar a zona UTM. Aqui por padrão a gente está colocando no Ceará, tá? Essa zona aqui já está bem abrangente, ou se eu não me engano essa zona aqui é Ceará. E aqui eu vou marcar se está acima do Equador ou não. Caso esteja acima do Equador, eu clico aqui. Tá? Para que isso, Charles? O Cássio e a Karine já adiantaram aí que nós vamos ter 3 fases no sistema, né? A primeira é essa que a gente está apresentando hoje. A segunda, como eu falei, é aquele módulo lá operacional.
E a terceira diz respeito à integração do WSmart com o WaterSmart, né, que já é um software utilizado, né, está sendo desenvolvido pela Max na Alemanha, e esse software é um software de otimização de sistemas, né, sistemas de água. Então, esse sistema de otimização, ele exige que alguns dados sejam informados, né, algumas coordenadas geográficas, por exemplo. A gente tem aqui alguns itens e a gente vai ver mais isso mais frequente na segunda fase, né? Então, vai ser necessário para essa integração, que é a terceira fase, que esses dados de localização geográfica estejam informados no sistema. Tá? Então, ao final aqui de eu ter exibido, de eu ter cadastrado, perdão, eu clico aqui em salvar. Tá? Ele sempre vai dar depois uma mensagem, né, uma telinha aqui dizendo se foi cadastrado com sucesso ou se houve alguma falha. Tá? Então, todo o sistema ele é baseado nesse molde aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Todo o sistema é baseado nisso. Então, aqui na tela, na tabela, você vê que aqui ele é o município de teste. Tá? Charles, e para a gente alterar o nome desse município, eu cadastrei tanto o código errado como o nome, não tem problema. Você aqui na tabela, você localiza, né, o que você quer alterar, clica aqui no lápis, esse lapisinho aqui, na coluna de ações, tá? Outra padronização que existe é que em toda tabela, sempre a coluna da direita vai ser a coluna de ações, tá? Então vai sempre ter aqui umas 2 ou mais ações que você pode executar para aquele registro. Então, clicando aqui em editar, na linha correspondente ao município de teste que eu cadastrei, eu posso alterar os dados aqui. Colocar aqui, alterar o nome, e já vem aqui alterado, município de teste do Charles. Eu quero excluir, como é que eu faço? Também aqui na coluna de ações, você vem para esse ícone aqui de excluir. Ele vai perguntar se realmente é isso que você quer fazer. Você vai clicar aqui em OK, e ele vai excluir o município. Já não está mais aqui o município que a gente cadastrou para o teste. Tá? Esse é o padrão de todo o sistema, de todos os menus do sistema, sempre vai haver a listagem com a tabela, o filtro aqui em cima e o botãozinho de novo. Né? E na tabela, na coluna de ações aqui, pode ter minimamente o que vocês estão vendo aqui, que é a edição de um registro ou a exclusão dele. Em alguns casos, a exclusão não funciona, porque, por exemplo, esse município aqui, Acaraú, né? Eu vou clicar aqui em excluir, da mesma forma que eu fiz agora há pouco, e ele vai me retornar um erro. Ó, erro ao realizar a operação. Por que desse erro? Porque esse município, Acaraú, ele já está sendo referenciado em algum outro cadastro, como, por exemplo, uma ordem de serviço. Quando eu vou abrir uma ordem de serviço, eu tenho que informar o município, né, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, para que eu não perca essa referência, o próprio sistema impede que a gente exclua algum registro que esteja sendo referenciado em um cadastro secundário. Tá? Então, da mesma forma aqui na localização, eu tenho as localidades, não precisa arbar aqui nessas localidades, acho que é porque não tem nenhuma cadastrada. Deixa eu tentar cadastrar, certo. Aí dentro da localidade, por exemplo, eu tenho aqui já a referência do município. Né? Eu posso referenciar aqui, por exemplo, o município de Acaraú e vou dizer aqui o nome da localidade. Se tiver com erro aqui, eu mudo de CISAR só para a gente ver. Né? O código também, eu posso colocar um código aqui. A filiação, se é filiada, não filiada, desfiliada ou em processo de filiação. Tá? Outro detalhe importante, que é padrão de todo o sistema também, quando vocês estiverem em um formuláriozinho desses aqui, sempre vocês vão notar aqui a presença de um asterisco, como no exemplo aqui de município, né? Tem um asteriscozinho aqui. Esse asterisco significa que o campo é obrigatório. Tá? Se tiver sem asterisco, esse campo é opcional e você pode fazer esse cadastro sem informar. Por exemplo, o código aqui eu posso cadastrar sem nenhum código. Tá? Então, eu vou escolher aqui uma filiação, posso deixar em branco aqui, deixa eu ver se ele vai aceitar. O erro. Pronto, a localidade cadastrada com sucesso. Então, o erro era mesmo lá no CISAR, CISAR-BAC. Então, eu tenho aqui, se eu for procurar, né, está muito escondido aqui, eu não sei onde é, para mim localizar uma localidade aqui está meio complicado. Então, eu posso fazer aqui no filtro, ó, na tabela de listar, né, sempre vai ter o filtro. Então, eu coloco aqui teste, pesquisar.
Então já vem aqui, ó, e já seleciona só o que tem a descrição teste. Nós temos aqui de forma análoga também um menu de associação, né, onde a associação eu tenho que informar qual é a localidade. Tá? É a mesma coisa da localidade, só que na localidade eu associo a um município e a localidade uma associação. Tá? Com a diferença aqui que ele pede aqui às vezes o CNPJ. Tá? Opcional também. Então, nesse primeiro menu aqui, nós temos as autorizações de serviço. Né? Antes de ir para a autorização de serviço, nós vamos ver aqui os tipos de autorização de serviço. Quando a gente clica aqui, ó, então aqui eu posso, cada CISA pode personalizar o seu, tá? Os seus tipos de autorização de serviço. E nós temos aqui, por exemplo, já cadastrado aqui, combustível, compra de material, consertos, lavagem de caixa, lavagem do apoiado, limpeza de poço, refeição e serviço terceirizado / investimento. Então, o que é essa autorização de serviço? Basicamente, pelo que o Alberto me repassou, é que algumas localidades, né, algumas associações, eles ligam lá para o CISAR e dizem assim, olha, aqui nós tivemos um custo, nós mandamos consertar aqui a caixa d'água, mandamos consertar alguma coisa aqui e tivemos um custo aqui de R$30. Então, o que é que vai acontecer? Vai ter que ser referenciado aqui alguma coisa, né? Lavagem ou conserto. Então, esses dados aqui, dos tipos de autorização de serviço, são dados auxiliares, né? Que vão ser utilizados nesse menu aqui, ó, cadastros de autorização de serviços, autorização de serviços. Então, aqui também eu tenho um filtro, tenho aqui a tabela com nenhum registro ainda, né? E eu vou clicar aqui em nova, né? Seguindo o mesmo padrão. Vou clicar aqui em nova autorização de serviço, vou escolher o município, escolher aqui a associação não é obrigatório, mas vamos colocar aqui. Localidade, né? Já está aqui uma já escolhida. Tipo de autorização de serviço. É justamente o cadastro que a gente viu na tela anterior, né? Eu tenho que referenciar aqui qual é o tipo. Então, eu vou colocar aqui conserto. Prestação de contas, eu posso dizer que essa autorização de serviço aqui, eu vou prestar conta com ele somente em janeiro de 2021, por exemplo. Né? E na descrição geral do serviço eu coloco aqui, conserto da caixa d'água. Ou então coloco aqui, vou colocar teste, né, para eu poder excluir depois. Teste. Certo? Valor total, eu vou colocar aqui, ele já explica aqui para mim que esse valor total é com 2 casas decimais, ó, certo? Então já vou colocar aqui R$100. Né? A vírgula ele já coloca automaticamente, tá? Então se eu quero informar R$100 e são 2 casas decimais, eu vou digitar aqui 1, 0, 0, 0 e 0. Ó, ele mesmo coloca a vírgula por 2 casas decimais, tá? E aqui nos valores, por exemplo, aqui é o valor total. Nos valores eu vou dizer aqui que é R$50 referente a material de limpeza. Eu quero incluir mais algum valor, então eu vou clicar nesse botão de mais aqui, ó. E vou colocar aqui mais R$50, que é serviço, por exemplo. Certo? Se eu quiser incluir mais, eu vou clicando aqui, incluindo mais, assim, é uma forma de detalhar, né? Detalhar, caso necessário, detalhar o serviço que foi feito, né? O custo que você teve ali. E para excluir, por exemplo, né, eu vou colocar aqui um teste qualquer, eu posso excluir aqui, ó, remover. Tá? No final eu clico aqui em salvar, pronto, aqui deu certo. Autorização de serviço cadastrada com sucesso. Vou verificar o probleminha que deu aí. Certo? Então aqui, o que é que nós temos aqui também? Quando a gente cadastra uma autorização de serviço, né, nós temos aqui os status, né? Nesse caso aqui, ela está em análise. Tá? Se eu clicar aqui no gerenciamento, né, claro que quem vai ter acesso a isso aqui é o pessoal do financeiro e o gestor do sistema. Então, quando eu clicar aqui no menu de ações, editar,
Então, eu vou ter aqui o gerenciamento, e no gerenciamento, né, que é a diferença aqui, eu tenho o status aqui, se é em análise, já fica por padrão em análise, né, se ela foi aprovada ou recusada. Tá? Eu posso ter esses 3 status aqui de cada autorização de serviço. Então, eu vou colocar aqui como aprovada, vou colocar aqui teste também, tá? E vamos ver aqui como é que vai ser. Aqui nesse segundo, ó, já muda o status dela aqui, ó, para aprovada, tá? Nesse segundo ícone aqui, nós temos um ícone de imprimir recibo. Então, quando eu clicar aqui em imprimir recibo, né, eu tenho um recibo aqui de pagamento dessa autorização de serviço em específico, tá? Vamos ver aqui nos relatórios, recibos de autorização de serviço. E aqui ele dá um geral. Vou colocar aqui o mês de novembro, por exemplo. Nenhuma autorização. Pronto, aqui nós temos a relação aqui, por exemplo, ó, das pagas, né? Porque ela estando em análise, ela não vem para esse relatório aqui. Quando ela está aprovada, vai gerar o recibo, tá? Eu posso gerar o recibo aqui. Deixa eu ver se ele vai agora o recibo. Eu posso gerar o recibo aqui. E vocês estão vendo aqui o que tem esse botãozinho aqui chamado pagar. Ele está até já desabilitado aqui, né? Eu não consigo clicar, ó, porque elas já foram pagas. Mas eu posso pagar tanto de um por uma, quanto vai aparecer aqui um botãozinho de pagar, né? Quanto eu posso pagar todas, né? Dependendo da consulta que eu fizer aqui, aí eu pago elas aqui através desse botão, né? Isso significa que quando o botãozinho pagar for clicado, todas elas vão ser dadas como paga e o dinheiro vai ser passado para a comunidade que fez a solicitação, certo? Queria mostrar para vocês outros menus antes de ir para a ordem de serviço, que é um pouco mais complexo. Então, começando aqui de baixo, nós temos o cadastro de veículos, certo? Onde no cadastro de veículos, eu tenho aqui também o controle de quilometragem, certo? Eu posso colocar aqui a descrição, a placa, a quilometragem e se esse veículo está ativo ou não, certo? A intenção era também a gente desenvolver um controle de manutenção de veículos, né? Mas parece que foi deixado um pouco de lado aí essa intenção, mas pode ser que em um futuro bem próximo a gente possa reaver essa função no sistema de controle de manutenção da frota, né? Como eu tenho aqui a quilometragem, e dentro da ordem de serviço, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, a gente tem que informar a quilometragem final a cada atendimento de ordem de serviço, certo? E, por exemplo, quando chegar a uma determinada quilometragem, eu posso programar para quando atingir essa quilometragem, o próprio sistema já avisar que é necessário realizar uma manutenção no carro, né? Alguma coisa do tipo já programada, certo? Então, eu tenho aqui os setores, né? Esse cadastro de setores é mais para organização lá no menu configurações e usuários, né? Uma questão de organização, tá? São os setores do CISAR mesmo aí de vocês, certo? Temos aqui também uma função desenvolvida recentemente, que é a função de pedidos de ligação, certo? Então, nesses pedidos de ligação, nós temos aqui alguns dados já cadastrados pelo CISAR-BAC, né? E aqui, no mesmo padrão, temos o filtro. Vamos clicar em novo aqui para saber quais são os dados solicitados, né? Então, nós temos aqui o município, a localidade, a data de criação, o número do hidrômetro. Número não, perdão. Aqui vai ser a quantidade de hidrômetro, o kit, quantidade de kit, quantidade de colar, de lacre, caixa, quantidade de polietileno e de adaptador. E aqui se vai estar ligado a alguma requisição pré-existente, tá? Todos esses campos são opcionais. Por que são opcionais? Porque às vezes em um pedido de ligação, às vezes tem só hidrômetro, mas não tem a caixa, por exemplo, né?
Ou então tem kit, mas não tem caixa, ou tem caixa, mas não tem kit. Então, a gente viu que seria mais viável deixarmos esses dados aqui como opcionais. Certo? Vamos ver aqui como é que já temos uma cadastrada aqui. Ó, aqui é o número do hidrômetro, não é a quantidade, é o número que eles estão colocando aqui. Temos aqui o kit, o colar, o lacre, temos aqui quantidade de caixa, de polietileno e adaptador. Uma alteração que me solicitaram agora recentemente e que alguns de vocês devem estar estranhando realmente ao observar essa tela, é a quantidade de colar 60, né? Então, muita gente deve estar se perguntando, rapaz, num pedido de ligação ter 60 colar realmente é estranho. Mas o que é que o Sysabac passou a utilizar? Passou a utilizar a referência do colar. Né? Se eu não me engano, esse 60 aqui, não sei se é o diâmetro, alguma coisa do tipo. Então, eles estão utilizando a referência e não a quantidade. Certo? Eu acho que para o polietileno também eles estão utilizando, não sei se é referência ou é quantidade. Então, tem algumas coisas aqui que eles estão utilizando quantidades e outras que eles estão utilizando a referência. Né? Não sei se é o diâmetro, alguma coisa do tipo. Certo? E nós temos aqui o último campo, que é a data de fechamento. Tá? Se você ver aqui na coluna de status, nós temos o status aberto, né? E temos aqui, deixa eu pegar um lá do final, acho que eles não estão nem fechando isso aqui não. Abertos, fechados. Pronto, alguns aqui já fechados, né? Onde a diferença é só a data de fechamento. Se você colocar a data de fechamento, o status dele já muda aqui para fechado. Tá? E esse novo ícone aqui que vocês estão vendo, ó, em ações, né, essa lupazinha aqui, é só um detalhamento. Né, para não ter que abrir a tela de edição, porque às vezes você pode editar alguma coisa aqui equivocadamente. Então você clica aqui, ele vai abrir só a visualização. Tá? Nós temos aqui também grupo de produto. O que são esses grupos de produto? São os agrupamentos, né, no quesito de organização dos produtos, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu tenho aqui o grupo de bombas e equipamentos, bombeador, componentes de motores, EPIs elétricos, hidráulico FG, hidráulico PVC, máquinas e ferramentas, entre outros. Né? Onde a gente vai, para cada produto, a gente vai dizer a que grupo esse produto pertence. Certo? Não vou mostrar como é que cadastro tem que é dita, porque já foi mostrado em outras telas, né? E segue o mesmo padrão. Tá? O próximo menu aqui, o menu de fornecedores, também é um menu auxiliar dentro do cadastro de produtos, assim como os grupos, né? Cada produto ele pode ter um ou mais fornecedor, certo? A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. Então eu vou cadastrando aqui os fornecedores, né? Para ter um controle lá de estoque melhor, para fazer depois um relatório onde eu possa listar os últimos fornecedores daquele produto, ou então os fornecedores que tiveram uma melhor cotação de preço daquele produto. Então, isso possibilita a gente fazer vários relatórios para essa gestão aqui de produtos. Tá? Então, subindo aqui, o próximo seria o menu de produtos. Tá? Eu vou começar aqui pelos produtos mesmo, né? Sendo que antes tem aqui esse menuzinho aqui de unidades de medida, que a gente pode personalizar também quais são as unidades de medidas disponíveis nos cadastros dos produtos. Tá? A gente pode, por exemplo, metros, litros, metros quadrados, metros cúbicos, milímetros, polegadas, unidades e tal. Então a gente pode fazer essa personalização. Então vamos aqui para o menu de produtos. Tá? Nós temos aqui outros 3 menus, mas depois de eu apresentar os produtos aqui, eu vou dizer do que se trata esses outros. Então, aqui no menu de produtos, a gente já tem aqui alguns cadastrados. Né? Por exemplo, esse anel de 1,5 metros, manilha. Aí tem aqui o grupo. A que grupo ele pertence? Ó? Máquinas e ferramentas. Estoque disponível. Eu estou com esse item zerado no estoque. Né? Eu tenho aqui o estoque mínimo e o custo unitário. Esse custo unitário aqui, ele é recalculado de forma ponderada a cada nova aquisição de produto.
tá? A gente calcula, a gente faz uma média ponderada para redefinir esse custo unitário, certo? Então, vamos editar esse produto aqui só para a gente ver quais são os campos que tem lá. Então, o cadastro de produto ele é bastante simples, né? Eu só vou dizer aqui qual a descrição dele, a referência. Essa referência aqui eu posso utilizar a referência da nota fiscal, por exemplo, né? A qual grupo ele pertence, qual é a unidade de medida dele, se ele é em unidades, ou se ele é em metros, ou em litros. Local na prateleira, né, que é o local onde você pode utilizar, né, de forma opcional para organizar o seu estoque. Por exemplo, prateleira 3, estante 4, uma coisa do tipo. Estoque disponível, o estoque mínimo também para um controle mais bem detalhado, né? E aqui o custo unitário, tá? Então, esse seria o cadastro do produto, basicamente, certo? Aqui em detalhes, o que é que a gente vai ter? Aqui em detalhes a gente tem os dados que foram cadastrados, né? Incluindo aqui quais são os fornecedores atuais desse produto. E aqui um breve histórico da movimentação desse produto dentro do sistema, certo? Aqui eu tenho um histórico. Por exemplo, aqui nós temos o número da requisição, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Se tem ou não ordem de serviço, porque existem as requisições avulsas e existem as requisições ligadas a ordens de serviço, tá? Então, para onde é que foi essa requisição aqui? Foi para o Massapê, na localidade Aiuá, nesse dia, nessa hora, e o status está fechado. O funcionário foi o Lucas Silva. Tá? Então, para esse anel de 1,5 m, a gente tem esse histórico aqui de movimentação. Tá? Que quais foram as localidades que solicitaram que consumiram esse produto. Né? Então, aqui, vamos aqui voltar para o menu de produtos. O primeiro aqui é aquisições. Né? Então, já acabei de mostrar para vocês como é que você cadastra um produto. Tá? E como é que você vai dar entrada nesse produto, né? Para ele, de fato, começar a ficar disponível no sistema. Você vai vir aqui nessas aquisições. Né? Aqui tem a listagem já de algumas aquisições. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em nova aquisição. Vou dizer aqui a data. Número da nota fiscal. Fornecedores. Né? Você vê que aqui também ó, já apareceu o sinalzinho de mais. Né? Toda vez que aparecer aqui o sinalzinho de mais, isso possibilita que eu, clicando nele, adicione mais um item, né? No caso aqui de fornecedores. Então, um produto, né, uma nota fiscal, por exemplo, ela pode ter mais de um fornecedor, em casos bem específicos. Tá? Mas, na grande maioria dos casos, somente um. Ah, Charles, mas o fornecedor dessa nota fiscal, eu não tenho ele aqui. Né? Por exemplo, eu vou ter que procurar de um por um também aqui, se você prestar atenção, ele vai abrir um campinho piscando aqui. Então, eu posso fazer uma busca, né? Que ele vai filtrar aqui, ó, diminuiu já a quantidade de opções, né? E eu posso escolher uma opção mais diretamente, né? Mais específica. Ah, Charles, mas não está aqui, o fornecedor que eu quero não está aqui, eu esqueci de cadastrar. E eu já preenchi tudo aqui, já coloquei todos os produtos, e eu não quero sair daqui para cadastrar o fornecedor lá no menuzinho de cadastro dos fornecedores, para depois voltar aqui e fazer tudo de novo. Não tem problema. Você vai clicar aqui nesse botão ao lado, novo fornecedor. Nesse botão você vai colocar aqui o fornecedor, teste, né? E quando eu clicar aqui e procurar pelo fornecedor teste, tá aqui ele, ó, teste. Aí eu clico aqui e seleciono ele, certo? Forma de pagamento. Nós temos aqui à vista ou parcelado. Se eu colocar parcelado aqui, eu coloco aqui a quantidade de parcelas. Valor total da nota. Agora, temos uma particularidade aqui nesse cadastro de produtos, né? Tanto na questão de quantidade quanto na questão de valores. Seguindo o padrão das notas fiscais, todos esses valores possuem 4 casas decimais. Tá? Então, quando eu clicar aqui, ele já me avisa, ó, 4 casas decimais. Certo? Aqui nos produtos também eu vou
você vê aqui o sinalzinho de mais, né? Então eu posso, por exemplo, eu tenho 2 produtos, eu posso clicar aqui no mais, né? E abrir 2 espaços para produto, certo? Então eu venho aqui em produto, eu vou escolher um produto qualquer aqui, quantidade, valor unitário, né? Obedecendo também aqui as 4 casas decimais. Vou incluir outro aqui, só que eu não vou fechar isso aqui porque vai influenciar diretamente nesse estoque aqui do Sysabac, tá? Então é basicamente isso. Você pode informar essas opções de valores, né, para fins de registro, e depois vai informando aqui o produto, a quantidade e o valor unitário, né? Informa o fornecedor. Da mesma forma que eu posso cadastrar um novo fornecedor sem sair dessa tela aqui, para não ter que digitar tudo novamente, eu também posso cadastrar um novo produto, né? Por exemplo, tem uma nota que tem 40 produtos, eu já inseri 39. No 40º produto, esse produto não está cadastrado aqui no menuzinho de cadastros, de produtos, né? Então, para eu não ter que sair e voltar novamente e perder tudo que eu já cadastrei, eu posso clicar simplesmente aqui em novo produto, que ele vai me dar aquela mesma telinha de cadastro de produtos, tá? Possibilitando que eu não precise sair, certo? Então, a gente cadastrou o produto, cadastramos fornecedores, né? Fizemos aqui as aquisições dos produtos, e agora a gente vai começar a movimentar esses produtos para depois ir para ordem de serviço, tá? Então, quais são as possibilidades aqui de movimentação de produtos? Eu venho aqui novamente em cadastros de produtos e faço aqui, eu tenho 2 opções, tá, para movimentação de início. Eu tenho aqui o pedido de material e tenho requisições avulsas, tá? Qual a diferença entre as duas? Bom, na requisição avulsa, você vai requisitar material que consta em estoque. É um material que você vai precisar, por exemplo, para atender uma ordem de serviço no outro dia ou no mesmo dia. Né? Então, você vai, por exemplo, aqui nós temos, vou fazer um aqui. Então, eu venho aqui, listar requisições novas. Então, eu vou clicar aqui. Essa função ela pode ser liberada para os técnicos, tá? Ou para o pessoal da recepção também, certo? Todo mundo pode fazer requisição. Quem vai controlar se realmente essa requisição vai ser atendida ou não, geralmente é o rapaz que fica lá no almoxarifado, que acessa o módulo estoque, certo? Então, vou colocar aqui data e hora de abertura, qual é o tipo de requisição, né? Por que eu estou requisitando esse material? É uma análise de água? É uma automação de SA? É uma corretiva? É um corte? Então, vou colocar aqui corretivo. Descrição. Eu tenho aqui algumas descrições já padrão, tá? Então, nós temos aqui atendimento via equipe de manutenção, via escritório ou equipe social. Vou colocar aqui que foi via equipe de manutenção. Qual a localidade? Vou colocar aqui Acaraú. E da mesma forma que eu também posso informar um ou mais produtos. Tá? Eu vou informar aqui, por exemplo, deixa eu pegar um produto que tenha muito. Pronto, esse aqui. Quantidade solicitada, vou colocar aqui só um, para não fazer falta lá. Aí já tem aqui a quantidade de estoque em uso. Então, tem um estoque em uso e tem um estoque disponível. Tá? Então, se eu colocar aqui, deixa eu ver, vou botar aqui 3.000. Então, ele já diz aqui que o valor máximo aceito pelo campo é R$ 2.054,60. Por quê? Porque o meu estoque disponível é esse, desse produto, R$ 2.054,60. Tá? Então, eu posso aqui incluir mais produtos e clicar em salvar. Certo? Quando eu clicar aqui em salvar, a minha requisição, ó, tá aqui, ó. Tem a requisição, tem um número, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Tem um número aqui da requisição, para a localidade, o tipo aqui é corretiva, e temos aqui alguns status, tá? Por exemplo, eu acabei de solicitar a minha requisição de material, então o status é solicitada, tá? Então, quem solicitou aqui fui eu, Felizardo Charles Sá. Responsável atual não tem responsável e também não tem ordem de serviço. Tá? Não tem uma ordem de serviço ainda agregada a ela. Tá? É uma requisição avulsa.
Aí apareceu uma pergunta que tem a ver com esse tema que eu estava falando, foi da Mariana de Crateús. Ela está perguntando, a gente já discutiu isso, mas era até boa oportunidade para esclarecer. Ela pergunta, Charles, não tem uma opção de dar entrada de produto automática utilizando o arquivo XML? Essa solução já foi solicitada pelo Adalto, ela está em desenvolvimento. Tá? Ela foi solicitada pelo Adalto, aqui do Cisarbac, Sobral, e ela já está em desenvolvimento. A gente está fazendo aqui alguns testes para ela. Tá? Eu creio que até meados de abril, março ou abril, mais ou menos, essa função já vai estar disponível para vocês. Então, pessoal, nós temos aqui alguns status, né? Então, aqui nós temos a solicitada, temos aqui algumas entregues, ó, como vocês estão vendo. O que é entregue? A entregue é quando, por exemplo, eu solicitei, mas não foi entregue a mim ainda esse material, né? Então, vamos supor que outra pessoa, né, a pessoa lá do almoxarifado, vai entregar para mim esse material. Eu solicitei para o estoque foi lá e separou, né, fisicamente lá, colocou no cantinho lá para mim, e o material está lá à minha espera. Né? Então eu vou chegar, quando eu chegar lá no almoxarifado, o rapaz lá vai acessar aqui esse menuzinho, ó, na coluna de ações, movimentar requisição. Então quando ele clicar aqui em movimentar requisição, vamos lá. Eu solicitei um item desse, tá? Mas vamos supor que ele, não, cara, só vou poder te entregar aqui. Não, vamos supor que se eu tiver solicitado 2, ele, não, só vou poder te entregar 1. Então ele pode alterar essa requisição aqui, tá? Ele pode alterar a quantidade entregue. Então eu vou colocar aqui 2, tá? Era 1, coloquei 2. Aí tem vocês veem aqui que tem uma caixinha de seleção aqui, tá? Eu tenho uma caixinha verde aqui do lado. Então, por exemplo, se eu requisitei 10 materiais, eu posso desmarcar aqui alguns, né, para dizer que eu não entreguei. Eu não fiz a ação aqui que é de entregar, eu não entreguei esse material aqui, então eu posso desmarcar. Tá? Então vamos lá. Clicar aqui em salvar. Vamos ver o que aqui vai acontecer. Ó, a requisição ela passou de solicitada, né, do status solicitada para o status entregue. Certo? Aí eu peguei essa requisição, peguei esse material e fui fazer meu atendimento em campo. Certo? Eu tenho que prestar conta sobre esse material, ou seja, o material está comigo. Eu posso utilizá-lo, como também não posso. Né? Eu posso levar para campo esse material, quando eu chegar no local, não precisei desse material. Como também eu posso levar, por exemplo, 10 itens e só usar 5. Né? Então, quando eu voltar lá para o CISAR, eu vou novamente me dirigir até o setor de almoxarifado e o rapaz do estoque vai receber essa minha requisição. Embora eu tenha usado tudo ou não. Tá? Então, ele vai clicar novamente aqui em movimentar a requisição e vai, por exemplo, aqui, nesse material que eu só pedi 1 quilo, quanto eu devolvi ou quanto ele vai dar baixa. No caso aqui já vem por padrão, ó, a quantidade 1 em dar baixa. Né? Dar baixa em 1. Não, mas não é para dar baixa, porque eu não utilizei essa quantidade que eu levei. Não tem problema. É só ele tirar aqui de 1, né, e colocar devolver. Então, esse item que eu levei 1 quilo e não utilizei, ele vai devolver 1 quilo para o estoque. Ou então, se eu disser, não, só usei meio quilo, não tem problema. Eu boto aqui 0,05. Né, por exemplo, 0,5. Certo? E clico em salvar. Deixa eu devolver aqui 1 quilo para não dar diferença no estoque lá do CISAR. Tá? Então, resumindo, eu posso devolver ou dar baixa. Né? Se eu utilizei, eu dou baixa na quantidade que eu utilizei. E se eu vou devolver, eu tenho que dizer aqui o que é que eu vou devolver. Tá? Em termos de quantidade. Então, a ação aqui é fechar. Requisição fechada com sucesso. Então, ela passou aqui para fechada. As fechadas, por padrão, pessoal, não são exibidas nessa tela. Tá? Quando você vai listar a requisição,
como é uma listagem que exige bastante atenção, a gente achou por melhor não listar as fechadas, né? As requisições fechadas. Charles, mas como é que eu faço para ver as fechadas? Eu quero ver as fechadas. Aqui no filtro, né, nessa tabelinha de filtro aqui, tem essa opção, mostrar requisições fechadas. Então é só você clicar aqui para mostrar as requisições fechadas e clique em pesquisar. Aí sim ele vai mostrar, tá aqui as fechadas. Charles, foi uma pergunta que o Matheus do CESAR BBA, CESAR de Quixadá fez. Olá, boa noite, turma. Charles, não tem acesso ao módulo gestor. Não, Charles, tenho acesso ao módulo gestor, porém não consigo entrar com a opção de imprimir o recibo de autorização de serviço. O sistema informa que não tem autorização para tal. Certo. Ok, esse aí foi o Matheus, né? Matheus de Quixadá, CESAR BBA, Quixadá. Ok. A pergunta foi bastante oportuna, para antes da gente entrar no módulo de ordem de serviço, né, que vai ser um pouco cansativo também por conta do horário. Dentro do módulo gestor, a gente tem aqui no menu de configurações, a gente tem um cadastro de usuários, tá? Então, a gente clicando aqui em configurações, usuários, nós temos aqui todos os usuários cadastrados para o CESAR. No caso que eu estou acessando aqui, o CESAR BBA, tá? Então, uma outra pessoa do BBJ, Ed Russas, também disse que foi a Kelly, não sei quem foi, também disse que está com o mesmo problema do Matheus, do CESAR BBJ. Certo, ok. Então, assim, a gente vai tentar solucionar esse problema aqui, tá? Se não for solucionado, eu já deixo anotado aqui para verificar logo em breve, assim que possível. Tá? Pronto, então, só para reforçar isso, Charles, pessoal, a organização do suporte técnico, né, que é feito uma parte aqui no Brasil e com os através do Charles, uma parte na Alemanha, a organização começa com a Karine, né? Vocês têm que fazer o contato com a Karine, aí ela vai disparar num sistema que a gente tem interno o pedido de vocês, esse pedido vai para o Charles, vai para a Alemanha, para as pessoas trabalharem nessa demanda. Então, assim, quando vocês tiverem algum problema, alguma função que não está funcionando, ou até mesmo alguma dúvida, a Karine é a pessoa de contato, é a primeira pessoa de contato. E através dela, ela dispara o suporte interno, certo? Bom, então, aqui dentro do cadastro de usuários, tá? Nós temos aqui essa tabela, onde aqui no menu de ações eu tenho um ícone aqui diferente, né? Que é um ícone de resetar senha, tá? Antes de entrar no cadastro do usuário propriamente dito, eu vou mostrar para vocês aqui qual a função desse resetar senha. Hoje mesmo, a Karine atendeu uma pessoa que não estava conseguindo acessar o sistema, dizendo que estava sem permissão de acessar o sistema. Eu verifiquei aqui, não lembro o nome da pessoa, mas ela estava liberada, né, no sistema, estava com status liberado. E como eu não vi nenhum problema, então eu sugeri para a Karine que o problema dessa pessoa poderia ser a senha, né? Ou ele tenha esquecido a senha, ou estaria digitando a senha de forma incorreta, enfim. Qual foi a primeira solução que a gente tentou fazer, né, para resolver o problema? A gente clicou nesse ícone aqui de resetar a senha, tá? Como eu falei no início da apresentação, todo novo funcionário, todo novo usuário do sistema, ele tem que informar lá o nome de usuário, né, que é o nome que ele vai utilizar no login, e a senha, por padrão, vai ser 123456, certo? Então, todo mundo que tem a senha igual a 123456, quando inserir o usuário dele e essa senha no sistema, o sistema vai entender que ele deve cadastrar uma senha nova, né, uma senha pessoal. Então, essa função aqui, essa ação de resetar senha, faz justamente isso. Foi o que a gente aplicou hoje à tarde para essa pessoa que estava com dificuldade. Eu fiz o reset da senha dele, né, orientei a Karine que ele acessasse com a senha 123456 e logo em seguida o sistema iria pedir para ele cadastrar uma senha pessoal. Foi feito dessa forma e foi resolvido o problema do cidadão. Não lembro quem foi, mas a gente resolveu dessa forma. Então, essa chavezinha aqui, se você, como gestor, se um funcionário seu disser, não lembro mais da minha senha, esqueci a senha, ou então
está dando senha incorreta. Então, a primeira opção que você tem para tentar resolver o problema de acesso do seu funcionário é vir aqui em configurações, usuários e reset de senha, tá? Bom, mas voltando aqui para a pergunta, para a dúvida do Matheus. Então, a gente vem aqui, vamos selecionar ele aqui, Matheus. Pesquisar. Pronto, eu tenho dois Matheus aqui, Francisco Matheus e Rafael Matheus. Deve ser o Rafael Matheus, né, que tem aqui nos módulos dele, nós temos aqui, dentre ele, o gestor. Ele disse que tinha acesso, né, ao modo gestor, então não é esse aqui, com certeza. Esse aqui só tem acesso a estoque, recepção e técnico. Já esse outro Matheus tem acesso a estoque financeiro, o Rafael Matheus, ele está confirmando. Pronto, perfeito. Então aqui eu já identifiquei só pelos acessos, né? Aqui. Então vamos lá. Para a gente tentar resolver esse problema também, todo funcionário, né, todo usuário do sistema, você vai ter que dizer para ele quais são os módulos que ele tem acesso. Tá? Então, para a gente não ter que cadastrar um novo, vamos aqui somente editar. Então a gente vem aqui na coluna de ações, na linha correspondente, vamos clicar aqui no lapisinho, editar. E aqui eu tenho algumas informações, como login, né? O login é o nome que ele vai utilizar para entrar no sistema. Aqui o perfil dele, se é funcionário ou operador. O setor, aqui só por questão de organização, tá? E aqui nessa outra abazinha, ó, você está vendo que nós estamos na aba de dados pessoais, e aqui ao lado nós temos a aba de permissões. Quando eu clicar aqui em permissões, olha aqui o que é que vai aparecer. Vai aparecer a lista de módulos, tá? Onde eu vou aqui clicar em qual módulo ele vai ter acesso, tá? Qual módulo ele vai ter permissão. E dentro desse módulo, por exemplo, esse primeiro módulo aqui, que é o módulo estoque, ele está selecionado, aí vai aparecer aqui embaixo uma lista de funções que já foram pré-definidas para o módulo estoque. Tá? Então nós temos essa para o módulo estoque, que foi o primeiro módulo que eu cliquei aqui. Apareceu para mim essa caixinha aqui, daqui para cá, com todas as funções pré-definidas do módulo estoque, certo? Onde eu posso selecionar, por exemplo, aqui está tudo marcado, né? Mas eu posso desmarcar, ou marcar todas, ou então, por exemplo, não, essa pessoa aqui, o Matheus, no módulo estoque, ele vai ter acesso a somente o cadastro de produtos. Então eu posso deixar marcado aqui somente o cadastro de produtos. Ou seja, a gente já fez aqui no sistema uma facilidade de pré-organização das funções por módulos e ainda possibilitamos aos gestores do sistema que personalize ainda mais. Ou seja, para cada função dessa que a gente separou, ele ainda possa dizer quais dessas funções aquela pessoa vai ter para esse módulo. Tá? Então, por exemplo, aqui para o Matheus, eu posso dizer que o Matheus só vai ter acesso ao cadastro de produtos. Não vai ter acesso a fornecedor, não vai ter acesso a pedido de ligação, não vai ter acesso à localização, tá? E nem ordem de serviço. Então, eu posso personalizar aqui o acesso dele. Tá? E nisso, cada módulo que eu clicar aqui vai aparecer a caixinha. Ó. Aqui é o módulo financeiro, ó, com as funções do módulo financeiro. Tá? As funções aqui do módulo financeiro. Aqui o módulo gestor. Aí aqui é que a gente vai verificar se a função lá de pedido de ligação está liberada para ele. Se tiver, viu, Matheus? Se realmente estiver marcada aqui a caixinha, o problema vai ser no sistema e assim que possível eu resolvo para você esse problema e peço para a Karine lhe dar um feedback. Tá? Então eu vou resolver. Então, a sua dúvida serviu para mostrar que é possível a gente personalizar os acessos. Tá? Eu peguei como gancho para isso. Então é isso. O Matheus aqui, ele tem acesso a tudo. Está tudo marcado para ele. Né? De todos os módulos aqui que selecionaram para ele, né? Em cada módulo deram permissão total aqui. Está tudo verdinho. Certo? Então serviu aí para mostrar como a gente resolver dois problemas. Um problema de senha, como eu mostrei para vocês, e esse problema aqui das permissões. Né? Lembrando que o seguinte, ó, evidenciando o seguinte, que, por exemplo, se eu desmarcar aqui no módulo estoque, para ele o menu cadastros, ó, não vai aparecer o menu cadastros. Tá? Vai aparecer só desses menuzinhos aqui, ó, não vai aparecer esse menu cadastros. Então, geralmente, dentro do menu cadastro, se eu não marcar de localizações,
vai aparecer o menu cadastro, vai aparecer o menu de produtos, mas o menu de localizações não vai aparecer. Então, é para isso que serve essa tela aqui de cadastro de usuário. Bom, então voltemos aqui para as ordens de serviço. Tá? Então nós temos, para as ordens de serviço, nós temos um menu específico aqui, né, que é uma das funções mais utilizadas dentro desse sistema, então a gente já deixou bem aparente aqui no menu. Tá? Então, antes de ir para a ordem de serviço, o que é que a gente vai ver aqui? Ó? Nós temos os cadastros de ordens de serviço, que são os cadastros auxiliares. Tá? Então nós temos aqui atividade de OS, né, que é a ordem de serviço. Então, dentro da atividade de OS, nós podemos cadastrar aqui ação educativa, acompanhamento de obra, alteração de estatuto, contratos, filiação, tá? Então, reuniões, né? Então, a gente tem esse menuzinho aqui para a gente utilizar dentro das ordens de serviço. Geralmente, essas atividades aqui, se eu não me engano, são utilizadas pelo pessoal do social, né? Se eu não me engano, é para isso, não me lembro bem. Exato, então, são atividades da equipe social. Social, né? Ótimo. Então, nós temos aqui o segundo menu, situação de sistema de ordem de serviço. Então, quando o ordem de serviço técnica, né, for solicitada, quem está dando a entrada na ordem de serviço vai ter que dizer se o sistema de água, né, está em racionamento, se ele está normal, se ele está parado, né, se é renovação de diretoria ou treinamento de operador, mas isso aqui não era para ter aqui não. Aqui diz respeito à situação de sistema. Nós temos aqui um excelente exemplo e na medida que a gente facilita também, né, isso pode ser uma faca de dois gumes, porque a gente está facilitando aqui, permitindo a personalização dos cadastros, né, criando esses cadastros auxiliares para esses dados serem referenciados dentro de um cadastro maior. Né? Então, na medida que a gente facilita isso, isso pode ser utilizado de forma equivocada. Então, nós estamos vendo aqui que dentro, pode ter um motivo específico que eu não entenda, que eu não saiba, tá? Mas, por exemplo, aqui é um cadastro de situações de sistemas, né, de sistemas de água. Quando você for abrir a ordem de serviço, você tem que dizer qual é a situação do sistema. E, pelo que eu percebi aqui, renovação de diretoria não é uma situação de sistema. Deve ter havido alguma situação específica que o Alberto deva ter cadastrado aqui renovação de diretoria dentro da situação de um sistema. Eu não vejo sentido, mas eu não estou em campo, eu não sei como é que é o dia a dia deles lá para justificar isso para vocês, se realmente foi equivocado ou não. Mas serviu para alertar para vocês que, embora a gente facilite aqui, né, criando esses cadastros auxiliares, isso pode ser uma faca de dois gumes. Né? Na hora de um relatório, eu vou colocar lá quais são as situações de sistemas, né, que tem maior quantidade nas aberturas de ordem de serviço. Aí vai lá, renovação de diretoria. Aí quem pegar esse relatório, por exemplo, a GESAR, quando a GESAR pegar um relatório e ver que a situação do sistema é renovação de diretoria, ele vai estranhar, com certeza. Posso até estar falando besteira, mas eu acho que não está fazendo muito sentido isso, não. Então serve para alertar também aí sobre a utilização desses cadastros auxiliares, tá? Então vamos aqui para o cadastro, tipos de ordem de serviço. Quais são os tipos que a gente tem aqui? Ó? Aferição, análise de água, né, que é a rota, né, de análise de água, automação de SA, cadastro de cliente, corretiva, corte, demandas diversas, entrega de ligação, entrega de material. Então, aqui são os tipos de ordem de serviço que são abertas. Né? Só uma dica também que eu gosto de dar sempre, para todos os sistemas que eu faço, é que vocês evitem ao máximo desses tipos aqui, de utilizar nomenclaturas como demandas diversas, outros, demais. Né? Então, esses são tipos de registros que deixam as coisas muito vagas, né? Principalmente no quesito de relatórios. Então, quando você utiliza demandas diversas, você está generalizando uma coisa que, para efeito de gestão, né, você não vai saber identificar o que é aquilo ali. Tá? Então, terminado aqui, tem um tipo de solicitante também. Né? O último menuzinho auxiliar aqui seria o tipo de solicitante.
Então, esse tipo de solicitante, quem foi que solicitou a abertura da ordem de serviço? Foi a equipe de manutenção? Foi a gerência? Né? Foi o operador? Olha aqui, outros. Então, isso aqui eu não aconselho, tá? Vocês podem até utilizar, mas eu enquanto desenvolvedor de sistema, eu já vejo que não é bom utilizar isso aqui, porque quando a gente vai fazer os relatórios, para efeito de gestão é complicado eles tomarem uma decisão em cima de um dado chamado outros. Temos aqui solicitante para a prefeitura, presidente, foi o CISA, foi o social, foi o usuário, foi o vice-presidente. Então, Charles, tem Oi, uma Cássio. pergunta, desculpe, mas tem uma pergunta justamente sobre o que tu estava falando antes, do Roberto. A pergunta é, boa noite, essa lista de situações de sistema podem ser alteradas ou implementar outras descrições? Pode sim. Foi como eu falei, a gente possibilita que vocês realizem essas alterações, mas o que eu reforcei aqui foi só que vocês tenham cuidado ao criar novas nomenclaturas, né? Para que não fique uma coisa um pouco sem sentido, ou até mesmo em duplicidade com outra opção, né? Então, está disponível para vocês, né? Mas ao mesmo tempo a gente recomenda cautela na hora do cadastro e alteração desses dados aqui. Tá? E isso pode ficar a cargo do gestor, né? Do CISA também. Pode personalizar lá nas permissões que eu falei aqui na configuração de usuário, e você pode deixar isso a cargo do gestor. O gestor aqui vai ser a única pessoa que vai ter acesso a isso aqui para não facilitar e não desorganizar. Certo? Está tendo uma ideia do Vitor, nesse sentido, de padronizar, né, o Vitor da GESA, ele colocou, o ideal seria um fórum para unificarmos os nossos serviços. E aí, assim teríamos uma padronização, né? Até para depois a gente acompanhar, seria interessante. Né? Quando a gente foi criar o módulo administrador de serviços, né, que é o Cássio e a Karine que tem acesso, a gente viu com o Alberto quais seriam os cadastros que a gente poderia deixar para os próprios CISAs, né, personalizarem, ou os que a gente deixaria a cargo somente do administrador de serviço, né, no caso a Karine ou o Cássio, de deixar fixo ali para eles. Não, só quem pode mexer é eles. Então, se eles alterassem, alteraria para todos os CISAs. Né? Então, a gente tem alguns cadastros desse tipo e temos esses cadastros também personalizados, ou seja, cada CISA pode personalizar a sua própria lista de opções. Certo? Se vocês acharem por bem dizer assim, não, Charles, todos os CISAs entrarem em comum acordo aqui, todos eles vão utilizar uma nomenclatura só. Então, seria o caso da gente tirar essa personalização para cada CISA e atribuir essa responsabilidade lá no administrador do sistema. Exato, aí ficava tudo padronizado sem essa liberdade mais. Isso. Seria o caso de vocês se reunirem aí e definirem quais são essas opções que ficariam unificadas para todos os CISA. A gente tiraria daqui da personalização, no caso. Então, pronto. Então, acho que a gente já viu aqui todos os pré-requisitos, né, para a gente poder cadastrar uma ordem de serviço. Tá? Já mostramos tudo aqui, desde a criação de produtos e tal, que também a gente pode referenciar dentro de serviço. Então, vamos aqui para a ordem de serviço agora. Então, nós temos esse menu, ordem de serviço. Aqui também tem o filtro, né? Como todos os cadastros, existe o filtro, o botãozinho aqui de criar uma nova, né, um novo registro. Aqui a tabela com a paginaçãozinha aqui. Né? Na tabela também temos algumas opções, não vamos ver agora. Mas basicamente é o seguinte, quando eu vou criar uma ordem de serviço, como que eu faço aqui? Clico em nova, vou escolher aqui o município, o tipo de OS, ó, daqueles tipos lá que estão lá cadastrados, né? Como eu falei, são cadastros auxiliares, ou seja, eles são utilizados para serem referenciados dentro de um cadastro maior, no caso aqui, ordem de serviço. Então, eu posso aqui colocar corretiva, sistema com problema, se é água ou esgoto, localidade é opcional, tá? Associação também é opcional. Solicitante, nesse caso aqui é o nome do solicitante. Tipo de solicitante, também é um cadastro, né, que aqui no cadastro da ordem de serviço ele já fica fixo, né, aquelas opções lá.
Eu vou colocar aqui que foi o tipo de solicitante, ele é do CISAR. Contato, coloca aqui o telefone, certo? Situação do sistema, né? O sistema está como? Está em racionamento, parado, renovação de diretoria, treino. Então vamos botar aqui, o sistema está parado. Detalhamento dos problemas. Para uma análise também mais detalhada, a gente pode criar mais de um detalhamento. Tá? Eu vou dizer aqui que existe um cano quebrado e medidor desconfigurado, não sei como é que a gente pode falar. Certo? A gente pode criar a ordem de serviço conforme a gente criou aqui. Tá? Na ordem de serviço também existem os status, né? Existem os status da ordem de serviço. Como a gente pode ver aqui algumas, ó. Nós temos aqui o status aberta, acionada, executada, e aqui deve ter alguma finalizada. Pronto, temos aqui a finalizada. Então, temos 4 principais status, né? Aberta, acionada, executada e finalizada. O que é que quer dizer cada um desses? O aberta é quando você acaba de abrir a ordem de serviço, né? O operador acabou de abrir, o funcionário acabou de abrir a ordem de serviço, vai ficar como aberta. Essa ordem de serviço estando aberta, o próximo passo seria acionar a equipe, tá? Então, no caso dessa ordem de serviço aqui, ó, município Pedra Branca. Então, a gente vem aqui nesse ícone aqui, ó, gerenciar, tá? O ícone de editar, a gente edita as informações que a gente colocou agora há pouco, tá? Inclusive, foi pedido aqui a justificativa de atraso, ou seja, como vocês têm indicadores, né, a cumprir, então, a ordem de serviço que foi aberta e está demorando a ser acionada ou executada, né, vocês podem justificar para o gestor de vocês através aqui da justificativa de atraso, tá? Aqui no menu de editar, certo? E pode editar também alguma informação aqui da abertura da ordem de serviço. Então, aqui no menu de gerenciar, a ordem de serviço está aberta, tá? Vou começar aqui pela aberta. Então, gerenciando essa ordem de serviço aqui, aí nós temos aqui os dados, né, da ordem de serviço. Temos aqui algumas abas, tá? Eu vou pular essa aba de requisição de produtos porque a gente acabou de ver como é que faz uma requisição de produto. Qual a diferença, Charles, de uma requisição nesse menuzinho aqui de cadastros, produtos, requisições avulsas, para uma requisição aberta aqui dentro da ordem de serviço? A única diferença é que a requisição associada a uma ordem de serviço, ela deve ser finalizada, né? Tanto como entregue ou devolvida, como utilizada ou devolvida, não importa. Ela tem que ser finalizada para que a OS seja executada ou finalizada também, certo? Então, fica amarrado a ordem de serviço à requisição, tá? Então, eu só consigo finalizar a minha ordem de serviço se eu prestar conta daqueles materiais que eu requisitei, certo? Por que isso? Porque antes acontecia muito de a equipe técnica pegar um material no almoxarifado para atender determinada localidade, ela fechava a ordem de serviço da localidade e não dava baixa lá no estoque, no sistema do estoque do material que ele pegou para usar naquela localidade. Então, para amarrar isso, a pessoa só pode finalizar a ordem de serviço se der baixa, se prestar conta, né, do material que ela levou para aquela localidade, para aquela ordem de serviço. Tá? O que é feito também? É feita a impressão da ordem de serviço. Né? Então, você vê aqui que tem um botãozinho, gerar PDF, aqui dentro da ordem de serviço. Então, quando eu clicar aqui, ele vai gerar o PDF, que geralmente vai junto com a equipe. Aí, o que é que a equipe faz? Detalha aqui o que é que foi executado, né? Coloca aqui a data, a hora inicial, data, hora final, se teve pernoite aqui, quantidade de pernoite, né? E o visto aqui do gerente e do representante da comunidade. Tá? Então, geralmente é impressa essa ordem de serviço para a equipe levar junto, né? E pedir a assinatura aqui do representante da comunidade que presenciou aqui, atestou a execução da ordem de serviço. Tá? Aí, no final do dia, ele pode entregar lá para o CISAR e o CISAR arquiva isso. Não sei como é o procedimento que é feito aí com relação a ordem de serviço física. Né? Acho que deve ser arquivado.
Então, aqui, passando aqui da requisição, o próximo passo seria o acionamento, ó, nessa segunda aba aqui, né? Então, nós temos a nossa ordem de serviço com o status aberta, e a partir do momento que eu colocar aqui a data hora de acionamento e colocar o veículo, certo? E colocar a equipe, ela já parte para o status acionada. Uma coisa interessante aqui que aconteceu é que esse veículo aqui, POG 2995 Bros, assim que eu selecionei ele, ó, ele já me trouxe aqui uma mensagem. Já existe outras ordens de serviço acionadas para o veículo selecionado com a equipe abaixo. Então eu posso colocar aqui, ó, o botãozinho de mais aqui apareceu novamente, né? Sempre que aparecer o botão de mais, então isso significa que eu posso incluir mais de uma pessoa na equipe, tá? Na equipe de atendimento para esse veículo aqui. Praticamente aqui está todo acionado. Todo acionado aqui. Todo acionado aqui. Tá certo? E aqui embaixo vai ficar o histórico de movimentações da ordem de serviço. Não vou mexer aqui, mais uma vez, para não afetar aqui a ordem de serviço do CISA-BBA. Então, depois de aberta, quando ele aciona, né, fica no status acionada. Novamente, eu clico no status acionado, eu clico em gerenciar. E o próximo passo aqui vai ser o pendenciar, né, onde eu vou dizer aqui qual é o status da pendência, o porquê da pendência, tá? Uma observação, movimentação, ou eu finalizo, tá? Ou eu finalizo. Só que o seguinte, nós temos dois status, um status executado e um status finalizado, certo? A finalização de ordem de serviço, esse status de finalizada só vai ser visível pelo gestor, tá? Pelo gestor. O técnico que está em campo, que não tem opção de gestor, não tem acesso ao módulo gestor, ele só vai poder executar a ordem de serviço. Para que isso? Para que o gestor sempre confira toda a execução de ordem de serviço. Então foi criado esse passo aí, que é a executada, né, o status executado, porque foi visto que muitas ordens de serviço estavam sendo finalizadas de forma equivocada, né, por algum dado a menos, uma informação equivocada. Então, para evitar isso e dar maior controle de gestão, foi criado esse status intermediário de executada, para que os técnicos primeiro executem a ordem de serviço e o gestor finalize ela de fato, certo? Então, ele vai clicar aqui em executado, vai colocar aqui alguma observação, caso necessário, vai dizer aqui nesse local aqui de movimentações, qual foi o dia e a hora de início, o dia, a hora de fim, quilometragem inicial aqui já tem, né? Quilometragem final, certo? Aqui ele já calcula automático. E se tiver pernoite, ele vai dizer aqui qual é a quantidade de pernoite, qual foi a quantidade de pernoite, certo? Ele vai alterar aqui. E no final vai clicar em salvar, certo? Aí executando, o gestor vai entrar vai fazer o mesmo procedimento, vai clicar em finalização e vai finalizar, tá? Caso ele ache necessário finalizar, certo? Então, a movimentação de ordem de serviço é basicamente essa. Basta vocês entenderem, primordialmente, que existem esses status, que é em aberto, acionado, executado e finalizado, tá? Pelo menos em Sobral, quase nunca é utilizada a pendência, mas caso vocês verem necessidade de utilizar a pendência, vocês podem utilizar, tá? Aqui está disponível, tá? Mas basicamente é aberto, acionado, executado e finalizado, certo? Esses são os 4 principais status da ordem de serviço, ok? Como a gente viu aqui que nós temos nas ordens de serviço, né, data e hora de início, data e hora de fim, e ainda temos a quantidade de pernoites, isso já sugere que exista no sistema um relatório de diárias, né? Nós temos aqui um relatório
controle de diárias. Então, nesse controle de diárias, eu posso fazer aqui uma pequena busca, por exemplo, novembro até hoje. Pesquisar. Então, aqui eu tenho um controle de diárias, né? Com o total aqui embaixo. Certo? Já separando pela quantidade de pernoites, mais 50%, né? Somente 50%, somente 25%. Então, nós temos esse relatório de diárias aqui que você pode gerar o PDF. Tá? Só que para chegar até aqui, ainda há mais um pré-requisito a saber. Que é o quê? O primeiro pré-requisito foi o preenchimento das ordens de serviço, com data e hora de início, data e hora de fim e, opcionalmente, a quantidade de pernoites. Mas para calcular os valores, onde é que eu cadastro isso? Onde é que eu personalizo isso aqui? Nós temos aqui em configurações, valores de diárias, certo? E você pode cadastrar esses valores, certo? Existe aqui também a possibilidade de você dizer qual é a data de início que esses valores aqui vão valer. Né? Por exemplo, aqui no dia 1/1 de 2016, foi criado aqui o valor da diária a R$ 76,38, onde eu pago 25% da diária se a execução da ordem de serviço, né, for de 3 a 5 horas. Eu pago 50% da diária se a execução da ordem de serviço for de 5 a 10 horas, e pago 75% da diária se a execução da ordem de serviço for de 10 a 15 horas. Certo? Aí isso está funcionando aqui desde o dia 1/1 de 2016. Né? A configuração é essa. Toda ordem de serviço que for executada a partir do dia 1/1 de 2016 vai entrar nessa base de cálculo aqui. Só que aqui, pelo que a gente está vendo, no dia 1/5 de 2019, essa regra mudou. Certo? Então, a partir do dia 1/5 de 2019, o valor mudou e a base, né, a comparação aqui da quantidade de horas em relação ao percentual pago também mudou. O que isso significa? Significa que do dia 1/1 de 2016 até o dia 30, ou 31/4 aqui, de 2019, certo? O que vai estar valendo vai ser essa configuração. A partir do dia 1/5 de 2019, o que vale é essa configuração. Certo? Então é importante vocês saberem essa particularidade no quesito diárias, porque vai ter aqui, Charles, mas eu vou mudar, certo? Você muda, mas você tem que dizer qual é a data de início. Certo? Porque senão, não, mas essas aqui já foram pagas. Tudo bem, mas se você quiser emitir um relatório aqui de 2017, por exemplo, e se não tivesse essa opção aqui de histórico, esse valor que foi pago aqui por funcionário vai estar defasado. E quando você for emitir um relatório retroativo, não vai bater, já vai vir com o valor, com os valores atuais. Né? Então, para isso que a gente criou esse histórico. Certo? Existe o histórico justamente para isso. E outra opção também, quando você vai criar aqui, é excluir algum município. Né? Só um município que é possível. O CISAR de Russas, ele paga, né, ele paga diária para todos os municípios, né, que forem abertas ordens de serviço. Porém, se a ordem de serviço for para o município de Russas, ele não paga. Tá? Ele não paga diária para o município de Russas. Ou seja, exceto o município de Russas, isso aqui está valendo. Tá bom? E ele optou aqui em utilizar só uma configuração, só um pagamento aqui de 50% de diária. Certo? Ele não paga 25 nem 75, ele paga 50% se tiver nessa configuração aqui. Então é possível você também fazer esse tipo de configuração, deixando de lado aqui o 25% e o 75%. Certo? Acima disso aqui, se eu não me engano, não sei se eu vou falar a coisa certa, mas eu acho que acima do último valor aqui configurado, já paga 100% da diária. Ou é na pernoite, uma coisa assim. Certo? Bom, pessoal, e o restante aqui dos menus
são somente relatórios, né? Consumo de produtos por localidade, ele vai lhe dar aqui uma visão dos produtos consumidos por localidade. Não sei como é que está configurado aqui, se já tem alguma coisa. Certo? Temos aqui o controle de áreas, né, que eu acabei de mostrar. Temos aqui a impressão do formulário de entrega de ligações novas. Né? Temos aqui o histórico de produtos por localidade, inventário de produtos, aqui os recibos de autorização de serviço, que eu fiquei devendo aí para o Matheus, né, e vou ver também para vocês porque que não está gerando PDF isso aqui. Relatório das atividades sociais, é um relatório que foi desenvolvido especificamente para o pessoal do social, né? E aqui temos o relatório de serviços executados, né? Temos geral e por município. Esse aqui faz parte de um indicador, né? Geralmente aqui esse é acessado aqui o geral, e é visto aqui, por exemplo, de abril até hoje. Onde eu posso gerar esse relatório aqui por município, localidade, associação, escolher um veículo, ou só, colocar aqui quais são os tipos de ordem de serviço, né? Geralmente esse indicador ele é obtido através de ordem de serviço do tipo corretiva, né? E aqui vocês veem que tem outra aba, né? Essa segunda aba aqui, a tendência é que a gente também adicione essa segunda aba em todos os relatórios, que é a aba de personalização. Nessa aba de personalização, a gente pode escolher quais são as colunas, né, da tabela que eu quero exibir. Se eu quero exibir data de abertura, a equipe, o veículo, vamos ver como é que isso funciona na prática. Então, eu peguei aqui é obrigatório, né, tá aqui o asterisco, eu peguei aqui uma faixa de datas e vou fazer aqui a pesquisa. Vou colocar aqui só as finalizadas, para filtrar ainda mais. Então, ele vai gerar aqui, ó, esse aqui é o meu relatório, tá? Esse aqui é o meu relatório de serviços executados. Então, eu posso simplificar isso aqui, por exemplo, eu quero tirar o nome da equipe. Eu quero esse mesmo aqui, só que eu não quero o nome da equipe. Tá? Então, eu posso vir aqui na personalização e desmarcar a coluna a exibir equipe. Então, eu vou pesquisar novamente. E ele gerou o mesmo relatório, só que sem a coluna equipe. Tá? Então, eu posso personalizar isso aqui, posso gerar uma planilha no Excel, aqui em XLS, e gerar o PDF dessa planilha. Esse padrão aqui também, a gente já começou a implantar em todos os relatórios. Tá? Então, grande maioria, os que não tiverem ainda vão ter, a gente vai botar a opção de gerar essa planilha aqui em XLS, né, que é um arquivo do Excel, ou em PDF, tá, para que possa ser impresso também. Pode fazer a sua... No caso, para a gente contabilizar, né, o tempo de atendimento, no caso das horas, né, para fazer o pagamento, ele é contado assim que aciona ou quando o funcionário chega em campo, no destino, que seria a comunidade de destino, ele vai abrir a ordem de serviço, né, para executar, começa a contar daquele ponto ali que ele aciona a ordem de serviço, ali manualmente, com a data e a hora do início do atendimento. A contagem que você fala para poder pagar a diária ao funcionário. Sim. Né? Ou é a parte do acionamento, já que o administrador, o técnico, ele já libera aquela equipe, ele já começa a contar, quando ele aciona, ele faz o acionamento da OS. Charles? Bom, assim, nós temos, para isso aí, se eu não me engano, é a hora de execução, né, que é a hora informada, o período informado dentro da ordem de serviço. Porém, nós temos registrado o horário de abertura, o horário de acionamento, que isso aí é o próprio sistema que faz, né, na medida que você faz a abertura e faz o acionamento, o próprio sistema já salva isso automaticamente, você nem informa, o próprio sistema já pega isso automático. Porém, a gente... pegando o gancho aí, respondendo a pergunta da Tamires, quando você vai abrir uma ordem de serviço, ele já coloca automática a data e hora atual, tá? Porém, você pode alterar essa data e hora atual, essa data e hora da abertura, certo? Mas para efeito de
cálculo de diárias, o que vai valer é o que vai ser informado na execução da OS, né? na execução / finalização, né? Da ordem de serviço. É porque eu perguntei, por exemplo, a gente tem aqui uma comunidade que leva 2 horas para chegar lá, né? Então, se ele sair daqui da Pipoca para chegar no destino, ele já tem essas 2 horas de trabalho que é dirigindo, para começar a contar. Só quando ele chegar lá, depois dessas 2 horas de trabalho, já perde, né? Assim. Pronto, aí nesse caso, para você não perder, você já começa a informar, você já inclui essas 2 horas no início da execução da sua ordem de serviço. Na primeira OS, né? Que ele vai dar uma continuidade uma depois da outra. Por exemplo, se eu sair da base, né? Se eu sair da base 7 horas da manhã e chegar 9 horas para atender no local, né? No local da comunidade, para atender às 9 horas, e saiu às 10, então eu informo lá na minha ordem de serviço. Quando você for fechar, você vai informar data e hora de início, começando às 7 horas, data e hora de finalização. Você pode contabilizar também as 2 horas, né? Se você terminou 2 horas e voltou para a sua base, chegou meio-dia, então você vai colocar a execução de 7 ao meio-dia. Tá? Estou entendendo. Eu acho que é dessa forma que o CISABAC está trabalhando. Certo. É porque a gente tem algumas situações que a gente sai para 5 comunidades. A gente começa de uma, aí vai executando durante o dia, né? Então a gente tem o início e o final das outras 4 OS, vamos dizer assim, né? Isso. Quando você, por exemplo, se for na sequência, o final da primeira ordem de serviço vai ser o início da segunda. Entendendo. Entendi, né? Tá jóia, era só isso mesmo. Ok, obrigado. Tu pode, não precisa ficar de médio, não. Tu pode ler nas perguntas do chat e respondendo. Bom, então deixa eu ver aqui. Precisamos ir modelando a necessidade do CISAR. Isso. Né? A Gardênia falou aqui que o sistema tem tudo para dar certo, precisamos juntos ir moldando as necessidades dos CISARs. Então, como eu falei de início, a gente começou a modelar o sistema baseado no fluxo de trabalho do CISAR-BAC, em Sobral. Porém, as necessidades que vocês forem vendo assim, seria bom fazer essa alteração, seria interessante fazer mais essa nova função. Então, isso eu acho que vão acontecer reuniões aí periódicas, né? E nessas reuniões aí com as diretorias, vocês podem levar isso em pauta, né? E isso ser passado para a Max também, junto com o CISAR, analisarem a viabilidade da implantação dessa nova função ou dessa correção, e se isso for viável, for benéfico para todos, terá uma grande chance sim de ser implementado no sistema, certo? Então, realmente, a participação de todos vocês, o empenho de todos vocês em utilizar o sistema e em contribuir para que ele cresça vai ser fundamental, tá? A Tamires Monteiro perguntou se tem como abrir OS após já ter sido realizada. Sim, né? Eu respondi junto com a última explicação que eu dei aí. Tem a opção lá de você alterar a data e hora de abertura, tá? Para que você possa fazer a abertura de forma retroativa, tá? Sem nenhum problema, isso é possível sim. A Luciana Gomes perguntou se o sistema só funciona com o uso da internet. Sim, o sistema só funciona com o uso da internet, tá? Ele é um sistema online, está na nuvem, está no servidor da Max lá na Alemanha, um servidor bem otimizado, bem seguro, tá? Então, por questões de praticidade, foi decidido que seria um sistema online. Tá? Victor, você quer falar alguma coisa, meu amigo? Você perguntou aí se pode contribuir, com certeza sua contribuição é sempre bem-vinda. Eu queria só colocar aqui para ajudar os colegas, né, que eu vou passando e vou vendo as dúvidas, né, de cada um. Veja aí que nem todo mundo conseguiu se expressar, mas temos em alguns CISAs, por exemplo, abrindo, certo? E já acionando uma OS que ela não vai ser executada naquele mesmo dia, né? E aí, dessa forma, já vai contabilizando aquele tempo da ordem de serviço. Não é isso, Charles?
Isso, já começa a interferir nos indicadores, né? Então, se você abre uma ordem de serviço e já de imediato aciona, isso já começa a contabilizar para você, porque existe, se eu não me engano, existe um indicador de tempo de atendimento e de tempo de execução. Não é isso, Vitor? Exato, é o tempo médio de atendimento, né? No caso, para indicador que ele vai usar só as corretivas. E aí deixar claro a todos que é necessário que abram todas as ordens de serviço, porque isso é bom para poder vocês ficarem, né, com uma visão do que deve ser feito. Mas o acionamento é no dia, certo? Para poder fazer a contabilidade do tempo, assim como o Louro acabou de perguntar, tanto para as diárias, como também para a contabilização do tempo, caso seja corretivo, lá para o nosso indicador, certo? E aí, só contribuir um pouco com a do Alex, e aí depois eu retorno aí para o Charles, que no caso, o ideal é que a gente abra ordens de serviço, inclusive por serviço. Se eu vou para uma comunidade retirar o sistema do prego, ele estava parado, mas ao mesmo tempo eu vou levando materiais para o operador que não corresponde à tirada do sistema do prego, é interessante que a gente abra ordens de serviço separadas para que a gente tenha contabilização no final em relatórios do que a gente fez. Quantas vezes eu fui nas localidades entregar materiais, certo? Quantas vezes eu fui retirar o sistema corretivo, né? Problema com o sistema corretivo. Ou então o rapaz da coleta, ele foi fazer a coleta e foi entregar material. Se colocar em uma ordem só, ou vai contabilizar a entrega de materiais, ou vai contabilizar as análises. Então, para um relatório, melhor que a gente seja mais específico. E a gente abra, assim, duas ou três ou 4 OS para, se é para uma equipe só, que ele leve mais de uma ordem de serviço, mas que a gente, sim, ao final do ano, a gente possa contabilizar tudo que a gente fez nas localidades. Eu mostrei um exemplo essa semana ao Alex, onde a gente consegue retornar, né, até um apoio aí para poder retirar aquelas palavras das comunidades, e que o CISA só vai lá para buscar o dinheiro, né? E aí teve uma comunidade que a gente visualizou, tinham 100 e tantas visitas do CISA naquela localidade durante todo o ano, né? Então, o CISA foi só realmente pegar o dinheiro, ou foi fazer a manutenção, entregar material, né? Dar treinamento do operador, dar treinamento com a associação. Então, é importante que a gente contabilize o que a gente está fazendo, certo? Só para poder ajudar aí. E eu peço, né, que eu sei que muitas dúvidas tem. Era muito importante que a gente aproveitasse esse momento agora com o Charles, para que a gente pudesse tirar as nossas dúvidas. Ok, Vitor, falou, obrigado. Ok, Vitor. E assim, a dúvida também do Alex, antes de responder a dúvida do Matheus também, só pode abrir um OS por equipe? Não, aquele aviso lá que foi apresentado na tela, né, quando eu selecionei um veículo, então o que é que aquele aviso faz? Assim que eu seleciono um veículo, ele já verifica se tem alguma ordem de serviço acionada para aquele veículo e quem é que está acionado naquele veículo. Tanto é que em alguns veículos ele mostrou só uma pessoa, em outra ordem de serviço lá, em outro veículo, perdão, que eu selecionei, ele mostrou 7 pessoas. Então, para que serve essa verificação, esse aviso? Ele diz, olha, nessa ordem de serviço aqui, já tem esse pessoal acionado aqui. Então, você tem que tomar cuidado para que você não aloque um veículo para mais de uma equipe diferente. Entendeu? Então, eu não posso, eu vou dizer, olha, quem vai para essa ordem de serviço aqui na Hilux é o Charles e o Victor. E tem outra ordem de serviço aqui que eu vou acionar também o mesmo veículo, a Hilux, e quem vai é a Karine e o Cássio. O sistema não permite isso. Você tem que ter membros em comum, tá? Acionado para o mesmo veículo, né, para mais de uma ordem de serviço. Senão o sistema vai achar estranho isso.
Ele vai alertar você que tem alguma coisa errada. E o Matheus aqui está perguntando, vi que é possível inserir na ordem de serviço itens, materiais, que serão necessários para a realização do trabalho do técnico. Desta forma, gerando um custo para aquela comunidade para a ordem. Existe algum estudo para implementar outros tipos de custo à ordem de serviço? Por exemplo, custo baseado no tempo em que o técnico passou naquela comunidade. É possível, porque a gente já tem essa informação, certo? A gente tem essa informação do tempo que ele passou lá. Mas eu não sei se a GESAR já faz esse cálculo de custo baseado no tempo, né? No tempo de execução, ou não, ou se é interessante no futuro a gente implementar, mas o importante é que a gente já tem como fazer isso, tá? Então depois o Vitor pode até tentar responder o Matheus aí sobre essa dúvida. Posso só comentar um pouco, Charles? Eu acho uma ideia interessante, né, essa ideia aqui do Matheus. Eu acho que você começa a apurar custos do serviço por localidade de maneira mais específica. É só o sistema saber o salário daquela pessoa e o tempo que ele passou lá, porque ele só contabiliza a diária, né, mas não contabiliza o percentual do salário que a pessoa passou lá. Eu acho que é uma ideia interessante, né, a gente pode pensar em desenvolver isso, porque quando vocês forem prestar contas para as comunidades e para os prefeitos, para a secretária de obra, você pode mostrar realmente o custo que foi da prestação de serviço naquele sistema, né? Eu achei a ideia bem interessante. Perfeito. O Willa está perguntando aqui, no processo de cadastro de um novo produto, vi que a opção de inclusão do código é manual. Teria algum campo que possibilitasse o preenchimento automaticamente? Na verdade, não é o código, né, que a gente referencia, lá tem como, se não me engano, é referência, o nome do campo. É porque, assim, isso antigamente era um dado sequencial, né? Era um número sequencial. Só que a gente viu que não tinha serventia esse número sequencial, né? Eu cadastrar produto, então eu cadastrava aqui o produto número 1. Então, quando eu cadastrasse outro produto, o sistema atribuía o código dele número 2. Só que isso não tinha serventia. O que a gente viu que tinha mais serventia era a gente referenciar de acordo com o que estava na nota fiscal, né? Geralmente, os produtos ele possuem uma referência na nota fiscal. E a gente viu também, né, nos nossos estudos aqui para a implementação das compras via XML, a gente viu que já tem produtos diferentes com mesmas referências. Então, a gente está estudando aí como é que a gente pode tratar isso, certo? Então, a gente viu que era melhor tratar por referência e não por código sequencial, certo? Aí por isso que é manual essa informação. Tá bom, Willa? A João Mávia, eu posso abrir ordem de serviço off e quando entrar em área ela ser registrada? Para qualquer funcionário em campo abrir ordem de serviço na medida que for solicitado. No orçamento inicial, no estudo inicial que a gente fez para o WSmart, estava cogitada a possibilidade da gente fazer um aplicativo, tá? Só que como assim, é um sistema que ainda pode crescer muito, a criação de um aplicativo no momento em que estamos, na fase em que estamos, se torna inviável. Porque a gente teria trabalho redobrado, né? A gente teria o trabalho de estar desenvolvendo o sistema no momento que nós estamos, a todo vapor, tá? Cada encontro nosso surge novas funções e tal, e ainda tem muita função em teste, e a gente precisa finalizar logo. Então a gente viu que, por enquanto, seria inviável a criação de um aplicativo, tá? E o cadastro dos dados offline só seria possível com o aplicativo. Tá? Da forma que você falou aí, cadastra off, né? E quando tiver em área, clica lá para sincronizar e ele sincroniza os dados. Isso era uma intenção nossa antiga, que foi deixado de lado ali um pouco para a gente poder crescer na implementação inicial do sistema. Só complementando, João Mafia, quando a gente, lá em 2016, quando a gente começou a pensar no sistema, nós sonhamos muito grande, né? E aquela história, tinha várias funções, esses sonhos ainda estão no papel, né, eles ficaram só um pouco de lado. Esse era um sonho, o operador, o funcionário, através do celular dele, georreferenciado também, ele poderia dizer que hora que começou, que hora terminou, tirar as fotos, fazer o upload das fotos.
Nós também pensamos em que os operadores pudessem preencher os relatórios, aqueles relatórios mensais, né? O relatório também ser preenchido pelo operador, pelo próprio aplicativo no smartphone, então já mandaria esses dados para vocês, sem precisar alguém ficar digitando. Só que a gente pensou assim, bom, se a gente for fazer tudo isso, a gente vai demorar 10 anos, e quando a gente terminar, talvez já tenha outro software, ou talvez já a pessoa não tenha mais interesse. Então a gente optou por, nesse momento, ser mais objetivo, ser mais prático, né? Colocar o projeto em fases, fase 1, fase 2, fase 3, mas essas ideias, assim, elas estão anotadas, né? E elas podem voltar à tona à medida que isso for sendo viável de ser realizado. A nossa ideia era que o sistema fosse feito passo a passo para que ele ficasse estável, né? O Charles pode falar isso melhor do que eu. Quando você começa a botar muitas funções de muito aplicativo, você pode começar a perder a estabilidade do sistema. Então a nossa ideia era aos pouquinhos, mas de forma estável, né? Então assim, essas ideias elas foram debatidas lá atrás. Você sabe que o Alberto e o Adalto, eles têm muitas dessas visões de praticidade, de agilidade, mas a gente optou para, no momento, não começar grande demais, né, querendo abarcar o mundo e deixar o sistema instável, né? E eu queria também dizer outra coisa. Durante esses anos, o próprio Alberto e o Adalto tinham várias solicitações. E a partir desse ano, começando ano passado, nós decidimos que o Charles ia se dedicar agora a finalizar, ano passado a finalizar a primeira fase, e esse ano a começar e terminar a segunda fase. Então, depois que a gente terminou a segunda fase, que nós estamos dando os treinamentos e vocês já estiverem todos utilizando todo o sistema sem nenhum problema, aí nós vamos voltar para aquelas solicitações que já foram feitas, para então o Charles, a gente vai entrar no outro momento, que é o de fazer melhorias. Então, assim, nós estamos em melhorias contínuas, sempre. Ok. Dando continuidade aqui às perguntas, existe a possibilidade, a Luciana está perguntando, tá? Existe a possibilidade de gerar um relatório diário com as OS acionadas, onde se identifica a equipe, a localidade a ser atendida e o tipo de serviço? Sim, né? Nesse último relatório que eu mostrei, né? Que é lá no menu Relatórios, Serviços Executados e Geral. Então lá você pode selecionar, fazer o filtro pelo tipo de OS, pela data, né, início e fim. Por exemplo, o relatório de hoje, eu repito a data de hoje no mesmo filtro. E pelo status da OS, né, no caso eu posso colocar as acionadas. Como também na página inicial, se vocês lembrarem, eu também mostrei que existe uma tabela de localização de equipes, né, bem na página inicial, onde diz a data e hora de acionamento, o município, localidade, o veículo e a equipe. Só não diz o tipo de ordem de serviço, mas diz essas informações básicas, né? Então, para um relatório mais simples, na tela inicial, assim que você entra no sistema, vai estar lá, você vai ver a localização das equipes, e em um relatório mais detalhado, você pode utilizar o menu Relatórios, Serviços Executados, Geral. Aí você pode ter uma visão bem mais detalhada do que você está querendo. Alice, por motivo de organização, vamos terminar com essa pergunta do Roberto, essa última do Roberto, e a gente encerra essa fase. Tá ok. Eu posso abrir uma ordem de serviço com data e hora de um dia anterior ao dia executado? O sistema permite? Permite sim, tá? Permite porque a gente entende que pode haver um problema de servidor, pode haver um problema no sistema, pode haver um problema na internet que você esteja utilizando para fazer essa abertura, ou até mesmo o encerramento, tá? Então, tanto a abertura quanto o acionamento e o encerramento, eles podem ter datas retroativas, tá? Datas e horas sequenciais, claro, né? O sistema vai verificar se a data de acionamento, por exemplo, está sendo posterior à data de abertura. Se for antes, ele não me permite. Mas a gente entende que tudo pode acontecer, né? Desde um erro a indisponibilidade do sistema por qualquer motivo técnico, indisponibilidade do sistema por um motivo local, né? O seu provedor de internet tenha caído, ou até mesmo o seu equipamento, ou o local em que você esteja também não tenha sinal. Então, isso tá bem flexível nesse quesito aí, tá
Está sendo possível, sim. Então, muito obrigado. Nós ficamos com 25 pessoas presentes até 9h15 da noite, né, depois de um dia de uma quinta-feira de trabalho. Vamos dizer assim, esse treinamento da fase 1 não encerra aqui, porque vocês vão receber o vídeo, vão receber o manual, e a Karine vai estar, vocês têm o contato da Karine, a Karine vai estar à disposição para essas dúvidas, para essas ideias, para fazer a ponte entre vocês, os usuários, e os técnicos da Max na Alemanha e o Charles em Sobral. Então, assim, em nome da Max e do CISAR Sobral, nós somos parceiros nessa empreitada. Queria agradecer a vocês, né? E nós vamos planejar o treinamento para a fase 2, né? Que, como o Charles falou, também é um treinamento que vai exigir também mais análise, mais investigação. O meu apelo para vocês usem o software, sejam curiosos, mexam nas funções, imprimam os relatórios, né, vão se familiarizando, e quando entrar na rotina de trabalho de vocês vão ver que a vida de vocês vai ficar muito mais, a vida de gerente técnico de vocês vai ficar muito mais fácil, e a vida da GESA também, para colher os indicadores, para acompanhar o trabalho de vocês, vai ficar muito mais fácil. E a gente pode se concentrar não em preencher relatório, em preencher planilha de Excel, mas em atender o nosso cliente, em atender as comunidades, né? Que essa é a razão de ser do CISAS. Então, muito obrigado, boa noite para vocês,